Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Pensando aqui esse vídeo como uma segunda aproximação com temas preliminares do processo penal, né? Então, basicamente, nossa segunda aula de processo penal. A aula passada serviu em conjunto, né? A aula passada com a live que nós fizemos, serviu para eu demonstrar para vocês, né, a localização do processo penal dentro da grande área das ciências criminais normativas, tentar identificar com vocês, né, apresentar para vocês os objetivos do processo penal, o conceito do processo penal, a função do processo penal e, especialmente, separar o processo penal do processo civil, separar os institutos processuais do processo civil dos institutos processuais do processo penal. Ou seja, pensar o processo penal como autônomo, pensar o processo penal como uma relação jurídica, processual, que vai muito além da mera instrumentalização do direito material, mas que especificamente impõe certos deveres, especialmente a uma das partes, que é quem acusa. É claro que eu estou falando aqui essas coisas de forma muito genérica, um tanto até superficial, porque a gente aprofunda depois nas nossas lives, tá? Então, essa primeira aula serviu para isso, uma aula introdutória para fazer vocês entenderem que a relação entre os sujeitos, juiz e partes da acusação e defesa, réu, no processo penal são absolutamente diferentes, têm natureza diferente, natureza diversa das relações que compõem e que atravessam os sujeitos no processo civil. Tá? Então, acho que isso é um ponto assim, importantíssimo para a gente começar a pensar o processo penal, que tem como objetivo produzir uma decisão judicial sobre fatos, então a decisão de um juiz sobre um determinado fato, que obviamente aqui para nós esse fato é um fato que é a imputação de um crime, tá? Então o juiz vai decidir sobre a imputação de um crime, que essa decisão siga as regras do jogo democrático. O processo penal, em última análise, é o estudo dessas regras do jogo, dessa linha do tempo, dessas regras do jogo que vão permear a atuação estatal, a atuação do poder punitivo estatal. E o respeito a essas regras do jogo, gente, deve ser absoluto. Um respeito radical às regras do jogo. Porque se mede o grau de democraticidade de uma sociedade, de um país, a partir do respeito às regras do jogo. Essas regras do jogo, então, que vocês vão me ver falando muito aqui, são essas formas de se punir alguém, ou essas formas de se chegar a uma decisão judicial, porque nem toda decisão judicial é uma decisão de condenação. Tá? Mas pensando aqui que a punição, a pena, e a única pena legítima em um Estado de direito, em um Estado democrático, é a pena ditada, né, dada pelo Estado, que este modelo de se chegar a uma pena seja um modelo de processo penal democrático. Esse é o objetivo do processo penal. Alcançar uma verdade real, produzir uma verdade real, absoluta, tudo isso não é o objetivo do processo penal. O objetivo do processo penal é, se chegar a uma pena, para essa pena ser legítima, que se obedeça às regras do jogo. Muito bem, nessa nossa segunda aula, eu quero tratar com vocês um pouquinho sobre a aplicação da lei processual penal, tá? Um dos primeiros temas que vocês trabalham lá em direito penal é também a aplicação da lei penal material no tempo. O que é isso? Vou fazer uma revisão da lei penal no tempo para vocês entenderem e fazerem uma comparação. Hoje, dia 7 de março de 2021, entra em vigor uma lei que criminaliza a conduta de andar na rua sem máscara. Tá? É uma lei de conteúdo penal material. Cria um crime que antes não existia. Como que eu penso a aplicação dessa lei penal material no tempo? Ou, em outras palavras, quando que essa lei começa a valer? Essa lei começa a valer, essa lei será aplicada, né? Então a lei entrou em vigor hoje e essa lei vai ser aplicada para todos os crimes ou para todas as condutas de pessoas que andarem na rua sem máscara daqui para frente.
tá? Então, a aplicação da lei penal no tempo é imediata no momento em que ela entra em vigor, respeitado o tempo de vacatio legis, mas imediata no sentido de que para todas as condutas daqui para frente. Muito bem. Quando a gente pensa em lei penal material, e isso vocês estudaram direito penal, você precisa olhar para essa lei e ver se essa lei é mais benéfica ou mais prejudicial ao réu. Por quê? Porque se ela for prejudicial, ela não pode retroagir, ela não irá abarcar condutas no passado de todo mundo que no passado andou na rua sem máscara. Mas se essa lei fosse benéfica, ou seja, hoje entra em vigor uma lei que descriminaliza o uso de drogas ilícitas, como por exemplo maconha, que está lá na portaria da Anvisa, classificada como droga ilícita, substância ilícita. Hoje entra em vigor essa lei que descriminaliza o uso de maconha. Daqui para frente vai ser aplicada para todo mundo e vai poder retroagir porque é mais benéfica. Ok. Vamos pensar aqui a lei processual penal no tempo. Como é a aplicação da lei processual penal no tempo? A lei processual penal no tempo, artigo 2º do Código de Processo Penal, dá para a gente fazer a leitura aqui rapidinho, diz o seguinte: eita, tá difícil. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, gente, vamos interpretar isso aqui. A lei processual penal, quando entra em vigor, ela entra em vigor imediatamente, respeitado o prazo de vacácio, mas assim como a lei penal, ela tem aplicação imediata. Então, todas as condutas ou todos os crimes que estiverem sendo objeto de uma persecução criminis, daqui para frente, vão ter que observar essa nova regra processual penal. O que é uma nova regra processual penal, ou o que normalmente uma lei processual penal vem aplicar, né? Qual é o objeto de uma lei processual penal? A lei processual penal, ela introduz um novo ritual do processo. Diferente da lei penal, gente, vocês têm que entender a diferença, a natureza distinta de uma lei penal para uma lei processual. A lei penal diz respeito a binômios, né, de licitude e ilicitude. A lei processual diz respeito a um ritual processual. Por exemplo, hoje entra em vigor uma lei que diz assim, agora daqui por diante, advogados de defesa, a defensoria pública, a defesa, só pode fazer 5 perguntas às testemunhas em audiência, digamos. Tá? Seria uma lei absurda, mas assim, fechando esse parênteses, não querendo abrir esse parênteses, imaginem que é criada essa regra introduzida em uma lei processual penal. Vai valer daqui para frente, todas as audiências daqui para frente, o advogado de defesa só vai poder fazer 5 perguntas às testemunhas. E todas as audiências que já foram feitas no passado. Eu tenho como retroagir, fazer retroagir essa lei? Não tenho. Então, toda lei processual penal, gente, pelo menos para a maioria, o entendimento majoritário é de que a lei processual penal não retroage. Esse é o entendimento majoritário. Vocês vão ver uma doutrina mais crítica, né? No que eu também me coloco aqui, partidária a esse posicionamento, mas eu preciso dizer para vocês que é minoritário esse posicionamento, de que, assim como a lei penal, esta lei processual penal, quando benéfica, deveria retroagir. Mas não é o entendimento majoritário. Tá? Então, entenderam o que é uma lei penal e qual é a solução da aplicação do tempo da lei penal, o que é uma lei processual e como é a solução da aplicação no tempo dessa lei processual nova. Ok. Só que a gente tem que pensar que existem algumas leis que entram em vigor e que elas têm natureza mista. Natureza jurídica mista, ou seja, basicamente são regras ou leis que trazem conteúdo processual penal, que tem a ver com algum ritual de processo penal, mas cujas consequências jurídicas dizem respeito à licitude e ilicitude, ou seja, cujas consequências dizem respeito ao direito penal material. E o grande exemplo
de uma regra de natureza mista, de uma nova lei de natureza mista, é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, artigo 28A do CPP. Entrou em vigor em 24 de janeiro de 2020, com a entrada em vigor da Lei Anticrime, Lei 13.964 de 2019. A Lei Anticrime foi aprovada, né, no final de 2019, por isso que ela é 13.964 de 2019, mas ela entra em vigor um mês depois, dia 24 de janeiro de 2020, ano passado. A gente vai ver que existem diversos dispositivos dessa lei no campo processual penal que infelizmente estão suspensos, mas o Acordo de Não Persecução Penal, que amplia os espaços de justiça negocial no campo do processo penal, esse instituto está em vigor. E se a gente for analisar esse instituto, gente, pela melhor análise de maior qualidade, nós vamos chegar à conclusão de que o Acordo de Não Persecução Penal foi introduzido em janeiro do ano passado e ele tem caráter ou natureza mista. Por quê? É uma regra processual que tem a ver com um ritual de processo penal, inclusive está lá no Código de Processo Penal, no artigo 28A. Estando presentes os requisitos como confissão do imputado, né? Um crime que não seja cometido com violência ou grave ameaça, pena mínima até 4 anos. MP chama a defesa, né, e o imputado propondo um acordo. Então, os dois vão sentar e vão discutir aí esse acordo. O juiz não participa, o juiz apenas entra depois para homologar o acordo. Um ritual processual penal. Só que a grande questão, gente, é as consequências do cumprimento do acordo. As consequências do cumprimento do acordo dizem respeito a licitude e ilicitude, no sentido de que a pessoa vai ter extinta a sua punibilidade e não responderá por nada. Primeiro que não vai responder por nada, então não vai ter nem início a persecutio criminis, não vai restar nenhuma anotação, reincidência, maus antecedentes, não resta nada. Essa consequência do cumprimento do acordo tem natureza penal material. Por isso, o Acordo de Não Persecução Penal, em vigor hoje no nosso sistema processual, no artigo 28A, vários incisos aqui, eu estou procurando para ler para vocês, é uma regra, um novo dispositivo introduzido há 1 ano e ele tem natureza mista. A gente vai ter uma aula, tá? Só sobre o ANPP. Então, acho que eu resolvo aqui não ler o artigo e todo o instituto, porque o que me interessa exatamente não é o instituto do ANPP. É exemplificar para vocês que a gente pode ter a inserção no ordenamento, no sistema processual, de leis mistas. E aí a grande questão é a seguinte: como se dá a resolução em relação à aplicação no tempo dessas leis mistas? Perguntando de outra forma, a lei mista, obviamente, vai entrar em vigor e vai ter eficácia daqui para frente. Então, todo mundo que for acusado ou for investigado em processo, numa persecução, investigado em um inquérito policial, daqui para frente, de 24 de janeiro de 2020 em diante, se preencher os requisitos, terá direito ao acordo de não persecução penal. Mas será que esse instituto do ANPP poderá retroagir? Abarcando condutas que já tenham dado ensejo a uma denúncia, que já tenham virado processo, condutas que tenham acontecido antes de 24 de janeiro de 2020, é isso que é a grande importância. É aqui a grande importância desse vídeo. Qual é a solução da aplicação da lei mista no tempo? E a solução é a seguinte: se ela é uma lei mista, ou seja, ela tem um pouco processual penal, um pouco penal material, é uma lei mista, ela vai seguir a regra de aplicação no tempo da lei penal material. Ou seja, se benéfica, poderá retroagir. Se benéfica, poderá retroagir. Gente, é claro que isso é polêmico, né? Isso tem entendimentos em sentido diverso, até porque, possivelmente, né? Tanto o Ministério Público como os juízes, possivelmente, a maioria, serão contrários a esse entendimento, até porque não vão querer ter todo o trabalho
de proporem, no caso o Ministério Público, propor um acordo de não persecução penal retroativamente. Vou trabalhar um pouquinho mais com vocês essa questão na live. Mas a questão é que me parece ser esse o posicionamento adequado. Inclusive sendo seguido aqui por outros processualistas, inclusive adotando o posicionamento de Figueiredo Dias, que considera esse sendo a resolução prática de uma lei de caráter misto. O ANPP é uma lei de caráter misto, devendo ser esse o seu solucionamento prático, podendo retroagir, porque obviamente é mais benéfico. Obviamente, é melhor você firmar um acordo, com todas as críticas que eu posso fazer a essa expansão da justiça negocial no processo penal, mas eu não tenho dúvidas de que é mais benéfico ao agente do que responder a uma acusação. Tá? Acho que seria isso. Vou aguardá-los e aguardá-las na nossa live de quinta-feira para a gente poder discutir essas questões. É complexo, eu sei, então eu aguardo vocês para a gente poder discutir tudo isso que foi abordado nessa aula de hoje. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.